Olá, às 5 horas da manhã, desculpa, às 5 horas da manhã, vamos gravar mais esse vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos, em continuidade ao outro. Decidimos não parar a digressão, já que o relato vai nos dar com toda clareza a palavra perdida do mestre Masson. Vamos encontrar hoje a palavra perdida, então nos tornaremos de fato aquilo que essa figura que eu ganhei quando me tornei mestre maçom. Aqui está o símbolo do mestre maçom. Vamos então encontrar a palavra perdida que o mestre maçom deve encontrar aqui, entre as suas pranchas, as suas tábuas de delinear e o cordel, a régua, compasso e esquadro. Vamos encontrar a palavra perdida e assim vamos nos tornar dignos de sermos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém não era somente, quer dizer, quem era responsável por todos os trabalhos, por tudo aquilo, por todo o pessoal do Templo de Jerusalém, desde o tabernáculo de Moisés, era aquele que tinha a palavra que foi escrita Yod, He, Vav, He. Depois do tabernáculo, então Moisés aqui nessa época, no cativeiro, portanto no deserto, passa para Arão, recebido diretamente de Deus, da boca de Deus, e depois, na continuidade, os herdeiros de Arão vão continuar com essa palavra, que é, vamos dizer assim, a identificação perfeita do sumo sacerdócio. Então não se poderia ser um sumo sacerdote dos judeus, portanto, representante de Javé, sem saber a palavra perdida. É esse o objetivo do mestre maçom, e que ainda hoje nas cerimônias maçônicas, em que se faz a dramatização da lenda de Irã, aqui nesse livro, sintetizado nessa figura. Nessa figura, aqui o candidato está morrendo, né? Então não precisa ir fundo, mas aqui o candidato já foi escolhido. Então é um livro de maçonaria, não está escondido, está exposto. Aqui o candidato foi escolhido, aqui o candidato está morrendo. Esse candidato é Irã, que então substitui Jesus Cristo, e com ele morre a palavra perdida, ou seja, vai para o túmulo a palavra perdida. O fato historicamente aconteceu no ano 176, a lenda de Irã, na verdade, é um recurso para poder contar de uma forma mítica o que aconteceu de fato no ano 176, aqui está em vários quadros. Então aqui nós temos vários quadrinhos pequenos, mostrando como é que o venerável prepara o túmulo de Irã, como é que ele manda que os irmãos vão buscar o candidato, como é que o candidato então se aproxima, e aqui todos os irmãos então vão fazer a cerimônia, que vai culminar no momento em que ele morre, levando com ele a palavra que o sumo sacerdote sabia e pronunciava. Simbolicamente, não. Realmente, ainda hoje, escrito pelo sagrado tetragrama Yod, He, Vav, He. Sem isto, não se podia ser sumo sacerdote. Era a identidade, portanto, e a prova cabal de que se era sumo sacerdote dos judeus. Perdida essa palavra, Esdras, então, decide que não haverá mais sumo sacerdócio, não haverá mais Mashiach, porque o Mashiach tinha que saber a palavra perdida e o sumo sacerdote sabia a palavra perdida. O Mashiach porque tinha vindo diretamente de Javé. Então, vindo de lá, ele sabia qual era a pronúncia perfeita. O Yod, He, Vav, He, que é representado aqui. Vamos pegar, nós temos o cuidado de pegar a palavra hebraica,
pega o alfabeto hebraico, e então a palavra perdida era Iod, Re, essa não entra ainda, Val, Re. Então eu não posso colocar essas 4 palavras, essas 4 letras, mas vamos ver se eu consigo ajeitar. Então, não consigo, não dá. Então a palavra perdida era representada pelo tetragrama. Iod, primeira, Re, segunda, Val, terceira, Re, quarta. Como o alfabeto em vermelho não tem as duas vezes esta letra, então eu recorri ao alfabeto em negro, que o Everaldo fez, para complementar. Eram 4 palavras, portanto, tetragramaton, a palavra de 4 letras. Então, perdida a pronúncia, porque não é Iavé, não é Javé, não é Jeová, não é Jeú, não é Iohu, então ninguém sabia qual era. Então, o problema agora de Esdras, já que ele quer tomar o templo de Jerusalém, mas para isso ele teria que mostrar que era de fato conhecedor da palavra sagrada, então ele cria artificiosamente a lenda de Irã e a palavra perdida. Portanto, não é maçonaria de 1717 quem cria, é ele. E então, no cerimonial, que nós já mostramos a vocês, se faz simbolicamente a morte de Irã, que simboliza a última pessoa que conhecia a palavra perdida, a pronúncia correta de Yod He Vav He. Ele morre e leva para o túmulo esse segredo. Então é necessário que se conceba outra palavra. E essa outra palavra, então, na maçonaria, eu não vou poder dizer, não está entre as coisas que eu não posso dizer, mas na maçonaria é uma palavra de 3 sílabas, e que aqui nós não temos ela em nenhum, no avental maçônico de mestre aparece. Aqui o máximo que eu encontrei nos livros da maçonaria foi uma loja espanhola, em que nas colunas está escrito algo semelhante, mas aqui, ó. Então aqui é um avental de um mestre maçom, numa loja espanhola. Aqui a estrela de 5 pontas de cabeça para baixo está errado, e aqui está mestre maçom. Mas acontece que não é isso. Tinha que ser em hebraico e tinha que ser a palavra Yod He Vav He, simbolicamente representada. Na verdade é MB, ou seja, tem a ver com as colunas, que é JB, e aqui seria MB. Muito bom, eu digo para os meus mestres selecionados. MB, muito bom. Não seria possível dizer para vocês isso, embora talvez vocês encontrem na internet. Então, qual é a palavra perdida? Como encontrá-la? Vamos dever isto a um homem fantástico. O nome dele, Martinez de Pasquali. Ele começa a procura da palavra perdida, voltando lá ao momento em que os rabinos... faltamos a dizer a vocês que isso aconteceu realmente. Quer dizer, a lenda de Irã é a dramatização de um fato. Dramatiza-se na maçonaria. No ano 176, Onias III, sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, foi raptado de Jerusalém, levado para Dafne e lá assassinado. E como ele não esperava isso, ninguém supunha que se alguém tivesse a coragem de assassinar um sumo sacerdote de Yod He Vav He, de Deus, então assim se perde a palavra. Então, na verdade, a palavra se perdeu com o assassinato de Onias III em Dafne, no exílio, e ele levou para o túmulo o que, na cerimônia ritualística da lenda de Irã, está em qualquer... Aqui não estou mostrando nenhum segredo, viu, gente? Há segredos da maçonaria que eu não posso trair, mas há coisas que podem ser ditas a todo mundo. Então aqui está belíssimamente o ritual todo, aqui está errado, então não é MM,
mestre maçom, assim seria uma coisa muito simples. Terá que ser uma palavra sagrada, portanto terá que ser velada, né? E para fazer assim o suposto, um drama em que supostamente Irã, que simboliza o sumo sacerdote, perde a palavra, ou seja, os sacerdotes simbolizados pelos irmãos na loja, já disse que os maçons não sabem, mas são sacerdotes judeus, embora não saibam disso, e o templo maçônico é o templo de Jerusalém. Não sabendo disso, então eles fazem o drama da morte de Irã. Já mostrei aqui, agora vou mostrar de novo rapidamente. A cerimônia é impressionante. Eu não dormi na noite em que encenei a cerimônia da morte de Irã. É uma coisa tão impressionante psicologicamente que eu não consegui dormir. Pensando, decodificando aquela simbologia lindíssima. E aquela simbologia lindíssima, na verdade, é apenas para dizer que Onias III, verdadeiramente sumo sacerdote dos judeus, morreu assassinado em Dáfne, depois de ter sido sequestrado de Jerusalém, e aí não se encontrou mais, não passou a palavra adiante. Ele tinha um irmão, Onias IV, que estava no Egito, em Elefantina, e ele em Dáfne, na Grécia. Então, não deu para ele passar para o irmão, porque o irmão o sucederia, ano 176 a.C. Então, fazendo a lenda de Irã, que é a suposta morte de Onias, é uma cerimônia que encena a suposta morte a suposta não, quer dizer, na suposta morte de Irã, que é uma lenda, então se encena a realidade histórica, que é a morte de Onias III, sem ter passado a palavra sagrada para Onias IV, seu sucessor, e com isso se perde a palavra. Então, aqui está, então, em vários quadrinhos, então não é proibido mostrar, porque está num livro de divulgação, Kirkmeknut, e aqui está, então, Irã, na verdade, Onias III, morto, diante dos sacerdotes, e o seu herdeiro, que seria Onias IV, não teve tempo de receber dele a pronúncia correta da palavra Yod-He-Vav-He, e tudo que pode fazer é sepultá-lo. O resto não posso dizer. Então aqui está, né, simbolicamente, no grau 3 da maçonaria, lindissimamente composto, mas não foi em 1717, mas aí vem uma coisa terrível, porque o símbolo é a caveira de Irã, portanto, os ossos e o ramo de acácia. É com esse simbolismo que o avental e a lenda do mestre maçom vai dizer que encontrou a palavra perdida. E essa palavra perdida, que é simbolizada pelas letras MB, muito bom, significa filho da podridão. Errado, completamente errado. Então não se encontrou a palavra. Na maçonaria, então, continua-se até hoje procurando a palavra perdida. Entretanto, como eu ia dizendo, né, o admirável e magistral mestre Martinez de Pasquali, continuado depois pelo filósofo desconhecido, que é Claude de Saint-Martin, vão encontrar a palavra perdida. Então, nós, rosacrucianos, eu tenho a honra de portar o anel de superior incógnito da Rosa Cruz. Aqui está o símbolo da palavra encontrada, depois darei com detalhes, e aqui está o meu diploma de grau 33 da maçonaria. Aqui o de venerável mestre, instalação e posse. Então só podia ser venerável numa loja quem fosse instalado e empossado no trono de Salomão. E aqui está a prova de que eu fiz o grau 33. Então, aqui nós temos a águia bicéfala. Mas o mais importante para o que nós estamos vendo aqui é a maçonaria,
é que a Rosa Cruz, portanto, fundada por Martinez de Pasquali e Claude Saint-Martin, então encontra uma palavra perdida. A la gloire du grande arquiteto do universo. A glória do grande arquiteto do universo. Então, são esses dois homens, né? Não vou ler para me ufanar o que está escrito aqui, seria apenas vaidade, mas está aqui, todo mundo pode ver, embaixo aqui do envelope, está aqui então, né, a denominação que eu, Marlanf Tavares de Oliveira, com o nome de Zafanat Paneah. Foi o codinome que eu escolhi. E aqui está o símbolo da Rosa Cruz e a glória do grande arquiteto do universo. Encontramos a palavra perdida, eu sei. Então eu sou um mestre maçom de fato, porque não é filho da podridão, pelo contrário. E agora então nós vamos ver qual foi o percurso que Claude de Saint-Martin. Primeiro vamos começar com Martinez de Pasquali, porque quem começou a busca foi ele. E depois vamos terminar chegando a Claude de Saint-Martin, para, na sua notável busca, na sua perquisição, ver como foi que aconteceu o encontro da palavra perdida. Ele teve que voltar até os rabinos lá da época da gnose e retirar de dentro de várias correntes gnósticas aquilo que deu a ele, no início, nos primórdios do cristianismo, a palavra encontrada. Eu sei, então, a palavra encontrada. Está aqui, no meu anel de Rosa Cruz. Tá? Lá está dito que eu sou superior incógnito, mestre do 4º grau. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem um losango, né? A figura de um losango, e nesse losango algumas letras que eu vou fazer. Eu tenho a honra de poder colocar no meu dedo. Eu vou fazer agora o que é. No final das contas, como é que Martinez de Pasquali começou? Ele começou exatamente disso, né? Como é que se passou de Deus para Reshit? Apenas, quer dizer, geometricamente nós podemos perceber que Deus, simbolizado pelo triângulo equilátero, aqui é incriado, cria um ser que é criado. E esse ser criado, na verdade, é uma pirâmide de 4 lados, portanto, é um tetraedro. Então, mas não se diz como é que isto se tornou isto. Simplesmente se coloca um ponto acima disto aqui, no espaço, e ligando-se esse ponto à base, você tem um triângulo da base, 1. Você tem um triângulo lateral direito, para mim, 2. Um triângulo lateral esquerdo, 3. E um triângulo escondido lá nos fundos, 4. Aqui nós temos, então, Reshit. Ou seja, a alma humana que Deus criou. Como ele fez isso? Magistralmente, Martinez de Pasquali e Claude de Saint-Martin, e a indiscrição de um certo anjo da guarda que vai nos dizer. Então voltemos ao nosso potinho de sal, né? Nós já tínhamos dito a vocês que esse processo pode ser conhecido através do processo do triângulo equilátero que se transforma no tetraedro, mas acontece que também pode ser dito através do círculo, que tem infinitos raios, e cada um desses raios é uma das ideias que Jesus tem essencialmente na sua memória. Vamos voltar a isso aqui. Então, esse círculo, para chegar a Reshit, então, esse círculo vai ter que se tornar o nosso potinho de sal. Vamos voltar a ele. Então, vamos voltar ao nosso potinho de sal. Vamos encontrar a palavra perdida. Claro, já está conhecida de todos os verdadeiros mestres rosacrucianos. Eu sou MI, SI, superior incógnito, iniciador. Então, Marlanf Tavares de Oliveira, mostrei o diploma com o codinome de Zafanat Paneah, que quer dizer Salvador do mundo, Salvador da terra. Foi o título que José de Egito recebeu do faraó. Eu assumi para mim, porque cada superior incógnito
no quarto grau, ele admite, ele recebe, ele se autodenomina, né, um ser que foi famoso na história judaica. Então vamos voltar para o nosso potinho de sal e, portanto, para a noção redonda. E aí o que é que acontece? Aqui dentro nós temos as ideias perfeitas, certo? Aqui é a memória do Pai. Deus, então, o triângulo equilátero, inteligência, vontade e memória. Aqui nós temos o Pai, a memória. Dentro do Pai, as ideias infinitas perfeitas, como Platão disse, né? A ideia, na sua essência, é harmonia, beleza, perfeição, proporção, bondade, equilíbrio e tudo que você puder imaginar. E aí, o que é que acontece? Vamos simbolizar agora a memória do Pai pelo potinho de sal, como já fizemos antes. Vamos simbolizar a inteligência, né? O logos, o verbo sof na Cabala, pela minha mão. E vamos simbolizar o Ruá Elohim, o Espírito Santo, a vontade, pelo meu braço. Então, o Pai decide, por um transbordamento de bondade, criar um ser que compartilhe a contemplação das ideias essenciais, ou seja, da essência das ideias. É um gozo inimaginável. E ele então decide compartilhar com o ser criado. Aí vai surgir o triângulo, o tetraedro. Vai surgir o tetraedro. É exatamente por essa vontade do Pai de compartilhar com a Trindade, né, com a Tríade, que via as ideias essenciais, aqui de uma maneira mais clara. Então, a Tríade que vê as ideias essenciais, abandonemos essa coisa mal feita, então cria um ser que agora tem espaço, e aqui não tem espaço. O plano não tem espaço, é infinito. E aqui nós temos um espaço, portanto é finito, porque há um espaço aqui dentro. Já dissemos isso no vídeo passado. Voltamos então, saímos da concepção do triângulo, da geometria e do tetraedro, e vamos para o nosso potinho de sal, simbolizado aqui, a boca desse potinho, pelo círculo, que tem uma linha do Equador e tem infinitos raios. Cada raio é uma ideia perfeita. E o Pai, por um transbordamento de bondade, quer compartilhar o gozo da contemplação das essências, ou seja, das suas ideias, por um ser criado. Ele cria Reshit. Então, Elohim, que é o plural de El é o triângulo visto como um todo, já mostramos isso antes, não vamos insistir, e Elohim, ele visto como cada uma de suas partes, inteligência, vontade e memória. Aqui está a memória. E a inteligência está simbolizada pelos meus dedos, em vez da pinça. E a vontade está simbolizada pelo meu braço. Então, o Pai, num ato de transbordamento, e quando eu digo Pai, eu digo todos, porque o todo é uno, ele é um só, portanto, a unidade de Deus é dogma, e a Trindade. A Trindade está na unidade e a unidade da Trindade. Então, ele decide compartilhar a visão das ideias perfeitas, essenciais que estão aqui, não somente com o Ain, que é o Ain, ele decide compartilhar isso não somente com o Sof, a Santa Sofia, né, e o Aor, né, o sagrado, o Espírito de Deus, o sopro, mas ele decide compartilhar com o ser criado. E ele então vai criar a alma espiritual do homem. Esse é o começo da pesquisa do Martinelli de Pasquali, e que vai ser continuado por Claude de Saint-Martin, depois por Gerard Nancosse, Papus, e pela corrente rosacruciana, que chegará em Eliphas Levi e até a minha figura hoje. O que é que acontece? Então, ao querer que seja criado um ser que compartilhe com a tríade divina a contemplação da essência, das ideias essenciais, o Pai move o braço, metaforicamente. O braço move a inteligência, e a inteligência pinça aqui um grão que agora
é uma ideia perfeita, não vou tirar, porque ao pinçar esse grão de sal, eu teria que mostrar a vocês. Então não tem como não colocar na palma da minha mão. Mas, ao fazer isto, a inteligência Sof, a Divina Sofia, ela não larga ele. Então, ela retira da memória do Pai um ser criado, porque da essência passa a substância e da substância a existência. Então aqui nós temos um ser existente. Esse ser será o Cristo, né? Será Reshit, o Cristo. Tá? Mais Reshit, mais Sof, a inteligência, não larga. E por não largar, cria uma figura que Martinez de Pasquali, então, vai nos mostrar belissimamente. Que figura é esta? Esta figura é o losango, que é justamente o que está no meu anel. Aqui. Criou o losango. Por quê? O triângulo superior é o Logos, portanto, Deus incriado, ou seja, a inteligência movida pela vontade, que tira de dentro da memória de Deus aquele que foi de antemão conhecido e escolhido. E escolhido por quê? Porque era o melhor de todos, a mais perfeita de todas as ideias. Então o Pai decide tornar aquela ideia que ele tinha em si e que ele de antemão conheceu, como diz Paulo, aqueles a quem de antemão conheceu, a esses elegeu e aos que elegeu predestinou. Então, então o Logos, a inteligência, não larga. É o ser tirado de lá, a alma espiritual de um ser criado. E ao não largar, ele fica junto, unido. A isso chamamos de união hipostática. Ou seja, agora o Logos não larga mais a criatura que, ao perceber-se unida ao Logos e ao perceber a beleza, a bondade, né, em suma, tudo que é inimaginavelmente belo, harmonioso, ele se esvazia, tira ele que também era inteligência, vontade e memória, ele que também tinha liberdade, ele que também tinha todas as possibilidades de ser o que ele quisesse, ele desiste de tudo e se esvazia. Esvazia-se de si mesmo. E ao se esvaziar de si mesmo, então, o que é que acontece? O Pai, o Aim, então o preenche com o Espírito Santo. Portanto, ele fica assim. Veja só, ligado ao Logos hipostaticamente, portanto, unido a Deus, na sua acepção de verbo, palavra, inteligência, sem possibilidade de se desunir, porque o Logos não larga mais ele, é uma maneira aqui de falar, e ele se esvazia, deixando que o Logos tome conta completamente dele. Então, ele passa a ser o Logos ao se esvaziar e ao se entregar completamente à vontade do Pai. Deixa de ser ele para ser aquilo que o Pai quer que ele seja. Portanto, é o ser mais perfeito. E o Pai sabia disso quando de antemão o conheceu. E é ele que é Reshit. Então, vamos agora aqui inscrever as letras que vão transformá-lo na palavra perdida. Então, a palavra que foi perdida, aliás, na palavra encontrada. A palavra que foi perdida é aqui um Yod, aqui um Re, aqui um Val e aqui outro Re. Essa seria a palavra perdida. Yod, Re, Val, Re. Perdeu-se essa palavra. Mas ao fazer esta construção, ou seja, ao unir-se hipostaticamente a alma espiritual de Reshit, né, de um homem, de uma criatura, então
o Pai preenche, o Logos preenche essa criatura consigo mesmo, passam a ser um, ou seja, o humano passa a ser divino e o divino passa a participar. Aqui temos o dogma da unidade da união hipostática, né? O Logos e o homem estão unidos. Quem é esse homem? Nós sabemos. É exatamente a palavra encontrada. O que vai ser colocado aqui, então, é uma letra que significa a plenitude da divindade habita nele. Shin está aqui. Então encontramos a palavra Yod, Re, Shin, Val, Re. Essa é a palavra encontrada. Não é filho da podridão, mas filhos da mais maravilhosa manifestação do amor de Deus por suas criaturas. Isso vai dar o quê? Isso vai dar Yeshua. Agora vamos pegar de novo as palavras, porque essa é a letra introduzida. Então, no nome Yahvé, vou me enrolar aqui porque o espaço é pequeno. Esse aqui, ele passa a se denominar Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele é o começo e o fim da busca de Deus. Então, Deus, ao querer compartilhar a sua plenitude com o ser criado, então, ao criar Reshit, ele parte do princípio da sua busca, vamos dizer assim, para o fim da sua busca. Tal é a última letra do alfabeto hebraico. Aleph é a primeira. Aqui nós temos o mesmo que Alfa e Ômega. Aleph e Tal. Princípio e fim. Ele diz a João na Ilha de Patmos: eu sou o primeiro e o último e o vivente. Então, Deus então assim chega ao fim da sua busca para encontrar aquele ser que é o mais perfeito de todos os seres. E então, a palavra perdida já está lá, no céu, com o Pai. E quem vai introduzi-la é o Shin, que simboliza a essência de Deus descida, no sentido metafórico, inserida num ser inferior, o homem, que é Reshit. Reshit é exatamente a criatura, a palavra de Deus, que aí São João não vai fazer diferença e vai dizer: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, pleno de sabedoria, Sof, poder, Aim, e verdade, Aur. Então, nesse triângulo, nesse losango, então está a plenitude, pleno de sabedoria, poder e verdade. Ou seja, o Aim, Sof, Aor está nele. E aí, isso os textos bíblicos vão comprovar, né, na carta aos Hebreus. Então agora está justificado, porque o meu anel de mestre Rosa Cruz, iniciador, livre iniciador, então aqui está, as letras são muito pequenininhas, mas aqui seria o Yod, aqui seria o Re, aqui seria o Shin, aqui seria o Val e aqui seria o Re. Ou seja, estamos aqui com a minha identidade de que eu sou um mestre maçom de fato, não filho da podridão, mas filho da suprema misericórdia, beleza e bondade do Pai, querendo compartilhar aquilo que para ele era a maior de todas as glórias, ou seja, a plenitude da sua bondade, a plenitude das suas ideias. Então, o ser criado, ou seja, espaço, de alguma forma matéria, porque Deus é essência, substância e existência, mas ele é trazido à existência, e ao ser trazido à existência, ele toma algo, vamos dizer assim, como se fosse uma forma. Ele passa a ter uma forma, mais uma vez de cabeça para baixo, e cria o espaço. E aí o que é que acontece? Parem céus e terra. O Pai agora vai em conjunto
com o Filho e o Espírito Santo. Vou apagar a luz. Ver se eu consigo, tá? Vou apagar toda